Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Começando mais um dia, 9 de junho de 2021. Então, olha lá, 9 do mês 6 de 2021. Hoje nós vamos começar com matemática. Peguem o livro de vocês lá na página 68 e vamos continuar falando sobre horas, né? Sobre o relógio. Número 5. Fabiola e sua irmã farão uma viagem de avião. Elas chegaram ao aeroporto às 16 horas e 15 minutos. De acordo com a previsão do voo, elas terão que aguardar por 1 hora e 10 minutos. Agora responda, qual é o horário previsto do voo? Então, aqui a gente tem algumas informações importantes, olha só. Tem o horário que elas chegaram no aeroporto, 16 horas e 15 minutos. E de acordo com a previsão quer dizer que está previsto, mas não que é certeza que seja esse horário. Normalmente os voos atrasam, né? Então, de acordo com a previsão do voo, elas terão que aguardar por 1 hora e 10 minutos. Letra A, qual é o horário previsto do voo? Nós temos que calcular o horário que elas chegaram, mais a quantidade de tempo que elas terão que esperar. Esse cálculo a gente consegue fazer mentalmente, mas vamos elaborar depois a continha aqui no final. Então, olha só, 16 horas e 15 minutos. Elas terão que aguardar mais 1 hora e 10 minutos. Então, eu sempre adiciono hora com hora, minuto com minuto. Então, 16 horas mais 1 hora, 17 horas. 15 minutos mais 10 minutos, 25 minutos. Então, qual é o horário previsto para o voo? 17 horas e 25 minutos. Ficaria assim, 16 horas e 15 minutos, mais 1 hora e 10 minutos. Número embaixo de número, hein? Então, 5 mais 0, 5. 1 mais 1, 2. Aqui, ó, os dois pontos que separam os minutos das horas. 6 mais 1, 7. 1 mais nada, 1. 17 horas e 25 minutos é o horário previsto do voo, certo? Agora, nós temos uma outra informação, ó. Letra B. Devido ao mau tempo, o voo sofreu um atraso de 15 minutos. Qual será o novo horário deste voo? Então, se o horário previsto era esse e ele sofreu um atraso de 15 minutos, isso quer dizer que ele vai demorar mais 15 minutos além desse tempo. Então, a gente adiciona mais 15 minutos aqui, ó. Mais 15 minutos. Eu fiz o quadradinho ali, mas dá pra gente fazer a conta assim mesmo. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Os dois pontos, 7 e 1. 17 horas e 40 minutos será o novo horário desse voo. Então, a gente escreve aqui, 17 horas e 40 minutos. Número 6. Joana é professora de ginástica. Por dia, ela dá 4 aulas, uma após a outra. Cada aula dura 15 minutos. Complete o quadro de horários da professora Joana. Então, olha só, a primeira aula dela começa às 18 e termina às 18h15. A segunda, olha só, lembra que está escrito aqui que uma começa após a outra. Então, 18h15 termina e já começa a outra. Então, 18h15, mais 15 minutos, que horas que vai terminar essa? Então, 18h30. E aí, 18h30 termina essa, começa essa. Que horas vai terminar? E aí, vocês vão completando aqui. Sempre acrescentando 15 minutos, porque cada aula dura 15 minutos. Ok? Letra B. Agora, desenhe os ponteiros que estão faltando. Então, ó, o horário da primeira aula, 18 horas. Lembra que eu falei que passou do meio-dia, o relógio analógico
no relógio analógico, a gente tem que lembrar que o 1 é 13 horas, depois do meio-dia, hein? 1 é 13 horas, hein? Não minutos. O 2 é 14, 15, 16, 17, 18 horas, ó. O 6 é às 18 horas. Então, aqui esse relógio está marcando exatamente 18 horas, exatamente o horário que inicia a primeira aula. Então, olha só, 18 horas mais 15 minutos, 18h15, 6h15 da tarde. Mais 15 minutos, que horário que vai ser? Olha lá, 18h15, que era o que estava aqui, mais 15 minutos vai ser quanto? Vai ser 18h30, então aí, os dois ponteirinhos vão ficar juntinhos, o pequeno e o grande, no mesmo lugar, no número 6 que tá apagado aqui, tá? Mas é aí. Mais 15 minutos, mais 15 minutos, ok? Vocês vão colocar os ponteiros no lugar certinho aí. Número 7. Ernesto terminou de montar uma cerca de madeira às 10 horas e 45 minutos, após ter trabalhado 1h30. A que horas Ernesto começou a montar a cerca? Neste caso, pessoal, a gente tem a hora final. A gente quer saber a hora inicial. Que horas ele começou a montar a cerca? Então, a gente tem que pegar a hora final, que ele já tem ali, né? 10 horas e 45 minutos. Foi o horário que ele terminou de montar a cerca. E a gente tem que tirar o tempo que ele gastou. Ele gastou 1h30. Então, menos 1h30 minutos. Lembra que meia é a mesma coisa que 30 minutos. Meia hora, 30 minutos. Certo? Então, aí a gente faz, ó, 5 menos 0, 5. 4 menos 3, 1. Agora, eu vou fazer as horas. 0 dá para eu tirar 1? Não dá, então, eu tiro aqui e esse fica valendo 10. 10 tiro 1, 9. Então, olha só, a que horas Ernesto começou a montar a cerca? Tem uma crase esse as. 9 horas e 15 minutos. Também daria certo para a gente calcular de cabeça mentalmente, então eu teria que tirar meia hora daqui, dos minutos, né? 30 minutos dos 45, sobraria 15. E se ele começou às 10, ele gastou 10 menos 1, 9 horas. Às 9 horas e 15 minutos. Na página seguinte, então, na 69, número 8. De outubro a fevereiro, costuma vigorar em alguns estados brasileiros o horário de verão. Nesses meses, as pessoas devem adiantar o relógio em 1 hora. O horário de verão não está mais vigorando, ele está suspenso. Foi suspenso desde o ano, se não me engano, desde o ano passado. Mas, quando ele existia, acontecia que, no dia em que mudava o horário de verão, a gente tinha que adiantar o relógio em 1 hora. Então, por exemplo, se agora fosse 10 horas, eu tinha que adiantar, eu tinha que passar para as 11 horas o horário. Adiantava 1 hora. Então, a letra A, onde você mora, tem horário de verão? Atualmente, não. Então, nós vamos responder aqui que não. Já tivemos, a nossa região era uma das regiões que era abrangida pelo horário de verão, mas o presidente que está governando o país, ele suspendeu o horário de verão. Então, nós não temos mais. Letra B. No estado em que Nair mora, vigora o horário de verão. Se o relógio dela está marcando 15 horas, neste exato momento, que hora seria se o horário de verão não vigorasse no estado dela? Então, esse horário aqui, ó, 15 horas, é no horário de verão. Se esse horário está adiantado em 1 hora, se não tivesse o horário de verão, que hora seria lá onde Nair mora? Anote aqui. Letra C. Quando o período do horário de verão termina, o que as pessoas devem fazer para ajustar o relógio? Então, olha só,
Quando o horário de verão começa, como está escrito aqui, as pessoas têm que adiantar o relógio. E quando ele termina, o que as pessoas têm que fazer? Atrasar o relógio em 1 hora, né? Então, registre aqui. Atrasar o relógio em 1 hora. Número 9. Registre sua rotina na agenda do celular ilustrada ao lado. Aqui tem uma agenda do celular. Você deverá escrever algumas atividades que faz no período da manhã e no período da tarde. Escolha o dia da semana que quiser. Não se esqueça de marcar o horário de início e de término de cada atividade. Então, aqui, ó, é uma agenda de celular, você vai completar com a sua rotina. Então, você vai pôr um dia, escolhe um dia do seu dia a dia que você queira registrar, pode ser até mesmo hoje. Então, você registra a data de hoje aqui, às 10 horas, o que você fez e que horas terminou, ou o que você vai fazer e que horas terminará. Às 11 horas, o que você pretende fazer e que horas que vai terminar isso. Então, você vai registrando até às 5 horas ali, certo? Percebam que eu falei até às 5 horas e está marcado 17, porque passou das 12 horas, que é o meio-dia, aqui nós estamos no período da tarde, e então seria 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3, 4, 5 horas da tarde, que é a mesma coisa que 17 horas, certo? Geografia. Vamos pegar lá o livro na página número 39. Campo, uma forma diferente de organizar o espaço. As pessoas organizam o espaço para atender às suas necessidades, alterando a natureza. Então, essa é uma informação importante, gente. Por que as pessoas constroem? Por que elas desmatam? Elas estão pensando em atender às suas necessidades, né? E isso tem ocasionado problemas ambientais gravíssimos, né, na atualidade, porque as pessoas estão realmente pensando somente no que elas precisam, mas não estão pensando no bem da natureza, do nosso planeta, né? Você já deve ter percebido que a forma de organização do espaço no campo é diferente do modo de organizar o espaço da cidade. Então, a gente já viu que a organização do campo, que é o sítio, né, que é a zona rural, é diferente da forma como o espaço na cidade é organizado. É bem diferente, né? No campo, olha lá, no campo predominam chácaras, sítios, fazendas e áreas de matas ou florestas. Importantíssima essa informação, hein? Então, o que predomina no campo? Chácaras, sítios, fazendas, áreas de matas ou floresta. A concentração de pessoas é menor, então tem menos pessoas no campo. E as atividades agrícolas predominam no campo. A plantação, a colheita, o cuidado com os animais. Observe nestas imagens como o espaço do campo e o espaço da cidade foram organizados. Então, vamos observar as duas imagens aqui, ó. Aqui em cima nós temos a paisagem no município de Londrina, estado do Paraná. E aqui nós temos a paisagem do município de Sorocaba, estado de São Paulo. Então, olha só, vamos observar o que a gente pode encontrar aqui nessa imagem, nesta paisagem rural e nesta paisagem urbana. Agora, vamos responder aqui, ó. Essas duas questões vocês vão colocar lá no caderno de vocês de geografia. Então, nome da escola, data, livro, página 39, número 3. Que diferenças há na organização dos espaços do campo e da cidade? Quais são as diferenças que vocês percebem aqui entre o campo e a cidade? São muitas, né, pessoal? Aqui no campo, a gente percebe o predomínio dos elementos naturais. Na cidade, a gente percebe o predomínio dos elementos culturais. Aqui no campo, ó, nós percebemos vegetação, áreas de plantio, animais, olha lá os animais, parecem ser os animaizinhos ali, né? Construções longe umas das outras, estrada de terra, né? Já na paisagem urbana da cidade, nós vemos casas uma ao lado da outra, prédios que são casas uma em cima da outra, né?
o aglomerado imenso de casas, ruas asfaltadas, pouca vegetação. Cada um desses espaços é organizado de acordo com a necessidade das pessoas que moram nele. Então, o campo ele é organizado dessa forma porque o produtor rural, a pessoa que mora aqui, precisa que tenha o pasto para alimentar o gado, precisa que tenha área para sua plantação. E a pessoa que mora na cidade precisa que seja dessa forma. Ela precisa trabalhar num comércio ou num supermercado, precisa trabalhar na indústria, e ela precisa que a sua casa seja próxima, que seja fácil a maneira de locomoção. Então, os espaços são adequados à pessoa que mora no determinado lugar. Número 4. O que mais chama a sua atenção ao comparar esses espaços? Por quê? Aqui é uma resposta pessoal sua, que você vai pôr lá no caderno também. O que chamou mais a sua atenção quando você comparou as duas paisagens? E por quê? Na página seguinte, número 40, representando o espaço rural na planta. Então, vamos lá. Desde o início desta unidade até o momento, você observou diversas imagens representando o espaço rural. Reveja essas imagens e pense, o que há em comum entre elas? Você pode voltar lá na página 34 e observar novamente as imagens da zona rural que aparecem ali nessas páginas anteriores a que nós estamos agora. O que há em comum entre elas? Olha lá, em todas as imagens, essas imagens, as anteriores, o espaço rural foi representado em visão oblíqua. O que é visão oblíqua mesmo? É quando é visto de cima e de lado. Agora, essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó, é o campo, a imagem, olha, você vai ver uma imagem representando o campo em visão vertical, que é a visão de cima para baixo, é a visão de um satélite. Um satélite fez essa fotografia de um espaço rural. Então, ela é diferente das outras por conta disso. Todas as outras que nós vimos nas páginas anteriores era a visão oblíqua. Olha lá. E esta, agora, ela apresenta a visão vertical, certo? Então, olha lá. Vista da área rural no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Olhando de cima, a gente consegue perceber alguns elementos que na visão oblíqua a gente não percebe, ó. A gente consegue ver aqui a rodovia, conseguimos ver estradas de terra, os locais das plantações conseguimos ver bem delimitado, bem demarcado, onde tem vegetação. As casas nós conseguimos ver apenas os telhados, olha só. Também conseguimos notar que são distantes umas das outras. A dispersão, né, nas construções, são longes umas das outras, é disperso. Então, vamos lá, número 5. Quais elementos mostrados nessa imagem permitem afirmar que esse espaço é rural? Exatamente isso que nós acabamos de falar, né, que a professora acabou de comentar. A gente percebe plantações, matas, áreas de criação de animais, a gente percebe poucas construções, e elas são dispersas, né? A dispersão das construções, e tudo isso é que caracteriza o espaço rural. Agora, na página seguinte, número 41. Observe essa outra imagem. Olha aqui, a gente tem uma outra imagem. Aí no livro de vocês está uma do lado da outra, fica até mais fácil de observar. Ela é a planta do espaço rural mostrado na página anterior. Você lembra o que é a planta de um lugar? Eu acredito que todos se lembrem, né? Nós fizemos a planta, vocês fizeram a planta do quarto de vocês. Então, vocês provavelmente se lembram que a planta é a representação do espaço visto de forma vertical, pela visão vertical. Ou seja, de cima para baixo. Então, essa aqui é a planta da foto anterior vista pelo satélite. Então, aqui a gente tem a planta e a legenda. Toda planta tem que ter uma legenda, assim como vocês fizeram
na planta do quarto de vocês. Vocês fizeram a planta e criaram uma legenda. Aqui a legenda já está pronta. Então, a gente consegue perceber que esse espaço tracejado é a rodovia, esse retângulo marrom, estrada de terra. Tem um outro aqui, ó, diferente, hein? Solo exposto, é diferente deste. Caminho de terra, o rosa é área construída, o verde escuro, área de cultivo, o verde claro, área arborizada, e essa florzinha verde aqui, ó, é a árvore. Agora, você vai responder. Na foto da página anterior, qual é o elemento identificado com o número 1? Então, aqui tem um número 1. Opa, vamos voltar lá na outra. E o número 1, qual que é o elemento que está representado pelo número 1? É a rodovia, né? Então, você vai escrever aqui que é a rodovia. Número 7. Na planta, escreva 1 no local que representa este elemento. Então, é lá, né? Onde está o número 1 ali, vocês coloquem na de vocês também. 8. Observe a planta e sua legenda. O que cada um desses símbolos representa na planta? Então, olha só, o que essa florzinha verde representa? O quadrado rosa e o retângulo marrom. Atenção, que tem 2 marrons lá, hein? Tem que ser igualzinho a esse. Olhem a legenda e descrevam o que cada um deles representa na planta. Facinho, né, gente? Quando a gente faz na prática, a gente aprende melhor, né? Então, como vocês fizeram a planta, eu acredito que isso esteja bem fácil para vocês. Agora, nós vamos para a língua portuguesa. Vocês vão pegar o livro de língua portuguesa na página 84. Leitura 2. No folclore brasileiro, há diversas histórias interessantes que também foram transmitidas oralmente ao longo do tempo. Nós vimos a leitura anterior que era um conto africano, né? Uma lenda africana, porque o cachorro foi morar com o homem. E aqui nós temos uma lenda brasileira que vocês já conhecem, a professora já contou para vocês lá no livro que nós estamos estudando sobre os índios, né? Então, aqui o livro traz uma versão diferente da história que vocês já ouviram anteriormente. É uma nova versão. A história é a mesma, mas como é um conto, é uma lenda, conforme ela vai passando de um para o outro, ela pode receber algumas modificações. Ó, você vai ler agora uma história cultivada pela tribo indígena Maué. Trata-se de uma lenda que explica a origem de algo. Pelo título da lenda, tente imaginar o que ela vai contar, depois faça a leitura e veja o que você imaginou se confirma. Vocês já conhecem, né? A história do Guaraná. Então, vocês vão fazer a leitura da lenda com atenção. Ela é um pouquinho diferente daquela que vocês ouviram naquela aula dos projetos integradores, mas se trata da mesma história. Aqui, olha, observem as imagens que compõem o texto. Olha só, aqui, ó, vocês vão observar aqui, esses aqui são os pés de guaraná. As árvores de guaraná, na verdade, não são árvores, não são assim. O guaraná, eles são tipo umas moitinhas, assim, ó, os pés mais baixinhos, assim, tipo umas moitinhas, que dão as frutinhas, assim como essas que aparecem aqui, certo? Aqui nós temos os quadrinhos, né, que nos trazem informações sobre algumas palavras contidas no texto. Leiam também. Aqui, ó, nós temos a informação da Silvana Salermo, que é a autora do livro, de onde foi retirada essa lenda, a história do Guaraná. Depois de realizar a leitura, na página 86, vocês vão responder algumas questões. Número 1. A lenda que você leu tem origem indígena e existe há muitos e muitos anos. Como você acha que essa lenda chegou até os dias de hoje? Isso aqui é o que a gente comenta, o que a professora fala sempre para vocês. A lenda, ela é transmitida oralmente, ou seja, no boca a boca, falado, de geração em geração, ou seja, a bisavó contou para a avó, que contou para a mãe, contou para o filho, que vai contar para os seus filhos, e assim por diante, vai passando de geração em geração. E assim ela atravessou tantos anos, chegando aos nossos ouvidos nos dias de hoje.
não precisa registrar essa resposta, tá? Número 2. Vamos aumentar um pouquinho aqui. As lendas geralmente são criadas para explicar a origem de algo ou justificar um fato difícil de ser entendido pela razão. Levando isso em conta, releia o texto e observe a ilustração que o acompanha. Podemos dizer que a lenda que você leu foi criada para explicar o quê? A maldade de um deus da escuridão? A origem e a aparência da semente do guaraná? Ou o gosto amargo da semente do guaraná? Prestem bastante atenção. A semente, ela é parecida com... Ela tem uma aparência. O que ela parece? Com que ela se parece? Então, a lenda, ela tenta explicar essa aparência. Marque a alternativa que você acha que corresponde à razão pela qual ela foi criada. Número 3. Nas lendas é comum encontrar figuras sobrenaturais. O que é isso? Ou seja, seres que só existem na imaginação e na crença. O que é na crença? As pessoas até acreditam que existem, mas na verdade não existem. É só da imaginação e da crença das pessoas. Em A História do Guaraná, que personagens podem ser considerados sobrenaturais, que não existem na realidade, mas sim na imaginação e na crença? Nayara e Alupá, Taíra e Nayara, Tupã e Jurupari, Taíra e Alupá. Número 4. De acordo com a lenda, quem era Jurupari? Copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Então, precisa copiar um trechinho para justificar a resposta, ok? Não é só colocar quem ele era. Número 5. Depois que Alupá morreu, Nayara acreditou ter recebido uma mensagem indicando o que deveria fazer. O que Nayara entendeu como uma mensagem? O trovão que os índios escutaram? O crescimento de sementes de guaraná? Marque a resposta correta. Na página seguinte, letra B. De quem seria a mensagem? De Jurupari, o espírito do mal? De Tupã, que queria compensar a aldeia pela perda de Alupá? Marque a alternativa que você considera correta. Letra C. O que dizia a mensagem que a mãe de Alupá acreditou estar recebendo? Aqui você vai... Se a sua letra estiver pequenininha e você conseguir, você pode colocar aqui. Se não, se você ainda está fazendo ela grande, você vai colocar o cabeçalho lá no seu caderno, marcar a página e colocar a resposta da questão lá no seu caderno, certo? Letra D. Se você ouvisse o que Nayara ouviu, acreditaria se tratar de uma mensagem de um Deus? Por quê? Mesma coisa, se você conseguir colocar a resposta aqui, ok. Se a sua letra for grande, e tem algumas crianças com a letra muito grande, não vão conseguir colocar aqui. Então, coloca lá no caderno, ok? Senão eu não consigo nem ler depois. Número 6. Essa daqui todo mundo vai precisar colocar no caderno, porque ela é mais extensa. As lendas costumam apresentar um final maravilhoso, ou seja, que não é facilmente explicado pela razão. Como termina a história do Guaraná? O final dessa história pode ser considerado maravilhoso? Explique. Sim, né? O final da história pode ser considerado maravilhoso. Não é maravilhoso no sentido de ser bonito, de ser belo. É no sentido de ser inexplicável. A razão, não existe um motivo racional para isso acontecer. Então, por exemplo, não é plantando os olhos que vai nascer a semente do Guaraná, mas lá eles explicam dessa forma. Então, é um final maravilhoso, porque plantando os olhos do menino, nasceu a semente do Guaraná. Então, eles explicam de uma forma fantasiosa. Então, esse maravilhoso aqui é fantasioso também, entendeu? Então, aí você coloca com as suas palavras e explica como você compreende isso. Agora, nosso quadrinho formativo aqui, ó. A história do Guaraná é uma lenda de origem indígena. As lendas fazem parte da tradição oral das comunidades que as contam e recontam, sendo, portanto, transmitidas oralmente de geração em geração.
As lendas misturam fatos reais com fatos imaginários para explicar a origem das coisas ou justificar aquilo que é difícil de ser explicado pela razão. Costumam apresentar seres ou fenômenos sobrenaturais e trazer um final mágico ou maravilhoso. Foi exatamente tudo que nós vimos. Então, essas são as características de uma lenda. Nós encerramos por hoje, pessoal. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem pesquisar outras lendas indígenas, fiquem à vontade, tá bom? Vai ser enriquecedor para você. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!